Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 924. E estamos falando da felicidade relativa. Podemos ser felizes nessa terra, apesar de Jesus ter dito que a felicidade não é deste mundo? Vamos lá? Vamos continuar então nesse assunto. 924. Há males que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? O homem deve resignar-se a sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Pela lei de causa e efeito, é inevitável que nós passemos por provas, expiações. Nós estamos aqui nesse mundo, justamente com o propósito de resgatar os nossos erros. Então, nesse sentido, não existe nada que venha ser contrário à nossa evolução. O que é difícil, muitas vezes, é compreender que nós somos responsáveis por aquilo que fizemos. E, às vezes, as situações que vivemos, elas não são referentes a esta vida, mas em vidas anteriores. Por isso fica um pouco mais difícil. Mas, como disse, o homem justo, honesto, trabalhador, passa por dificuldades, ele deve agradecer, porque está tendo a oportunidade de resgatar erros do passado. Se nós tivermos essa confiança na justiça de Deus, nada pode nos impedir de sermos felizes, mesmo diante da dor que precisamos vencer. E cada dor que vencemos são provas vencidas, quer dizer que aprendemos a lição e podemos evoluir um pouco mais. 925. Por que Deus favorece com os dons da fortuna a certos homens que não parecem tê-los merecido? É um fato aos olhos do que apenas veem o presente. Mas sabei-o bem, a riqueza é, quase sempre, uma prova mais perigosa do que a miséria. Quem disse que para ser feliz é preciso ter recursos financeiros? Mas a ausência deles pode nos trazer tristeza, a falta do necessário. É fato, é verdade. Mas a prova da riqueza ela é muito complicada, porque induz a pessoa a se sentir melhor do que a outra. Então, eu sou nobre, eu sou privilegiado. Esses sentimentos fazem com que nós nos afastemos de algo que é crucial para a nossa evolução, que é a humildade. Então, nos colocamos em posição de superioridade e acabamos prejudicando pessoas e assumindo novos compromissos. Então, o fato de uma pessoa ter acesso à riqueza não quer dizer que seja um espírito evoluído, mas um espírito necessitado de passar por essa prova. Sucumbir diante da riqueza é mais fácil do que diante da pobreza. Porque quando nós temos falta de recursos, a nossa principal prova é da resignação. Então, eu aceito a condição em que me encontro e vou lutar para melhorá-la. Agora, quando nós temos tudo, quando vivemos uma vida abastada, nós temos muitas opções. Nós podemos usar essa riqueza em benefício da comunidade, nós podemos gerar mais empregos dando dignidade às famílias, ou nós podemos viver com o bom vivant, né, como dizem, os playboys da vida, torrando dinheiro sem propósito, satisfazendo apenas as sensações e os desejos dessa vida. Ao despertar no plano espiritual, essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de compreender que lá no plano espiritual ele deixou de ser privilegiado, deixou de ser nobre. E passa a ser uma pessoa comum. Então a tendência de sofrer por causa disso é muito grande. 926. Criando novas necessidades, a civilização não é fonte de novas aflições? Os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar seus desejos e olha sem inveja o que esteja acima de si, poupa-se a muitos desenganos nesta vida. O mais rico é o que tem menos necessidades. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhe está reservado? Se não gozam senão pessoalmente, são egoístas e sofrerão as consequências.
antes deveis lastimá-los. Deus permite algumas vezes que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque a pagará com lágrimas amargas. Quando o justo é infeliz, trata-se de uma prova que lhe será levada em conta, se a suportar com coragem. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, essa questão ela está falando exatamente o que nós comentamos na questão anterior. Então, o fato da pessoa estar num estado de riqueza não quer dizer que ela é feliz. Quantos ícones da música, grandes empresários, artistas famosos que têm fama, beleza e fortuna, acabam sucumbindo às drogas e morrendo de overdose? Então, uma pessoa que acredita ter tudo não vai sucumbir à droga. Uma pessoa feliz, que está equilibrada, que gosta da própria vida, ela não vai se suicidar, desistindo de viver a vida de uma forma normal. Então, não é a riqueza que traz a felicidade. Qualquer coisa que nós possuamos vai nos trazer felicidade ou infelicidade. Depende do que nós colocarmos nela. Então, o apego aos bens materiais leva a pessoa a virar escravo dos bens. Então, ela tem muito dinheiro, mas não gasta porque tem medo de ficar sem. Isso não é felicidade, apesar da riqueza. Uma pessoa que não tem nada, quando recebe um pedaço de pão, fica muito feliz. Alimenta o seu estômago e segue em frente. Então, nós temos que ter esse senso de que a nossa felicidade não depende do exterior, mas do interior. Dos sentimentos, das energias que nós produzimos diante das situações que a vida nos oferece. Por isso que eu disse, quanto maior a confiança que temos na justiça de Deus, maior será o nosso equilíbrio, a nossa paz, apesar das dores que nos visitam. E teremos a serenidade para agradecer ao Pai a oportunidade do resgate que nos foi concedida. Esse é um sentido que nos leva à felicidade relativa neste mundo de provas e expiações. 927. Certamente, o supérfluo não é indispensável à felicidade, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles que estão privados do necessário? Na verdade, o homem só é infeliz quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Essa privação talvez se deva à sua própria culpa, daí porque só tem que se queixar de si mesmo. Se a culpa for de outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe tiver dado causa. Então, o que é o necessário, o que é o supérfluo? Depende. Para algumas pessoas, para mim, por exemplo, é supérfluo um iPhone de última geração que custa milhares de reais. Tendo um celular que funcione e que eu possa mandar minhas mensagens, gravar os meus vídeos, já é suficiente. Então, para mim, o iPhone é supérfluo. Para outras pessoas que necessitam do status, que necessitam da aparência de ter aquele objeto, é necessário que tenha. Carro do ano, enfim. Tudo se aplica às coisas materiais. Então, o necessário é aquilo que nos faz viver. O alimento, a roupa que nos protege do frio, das intempéries. Tá? Isso é o estritamente necessário. E se nós olharmos em volta, como foi dito aqui pelo Espírito, muitas vezes a pessoa se priva do necessário por opção. Aqui na nossa cidade mesmo, tem um grupo de pessoas que vivem na praça, são pessoas que estão vivendo em condição de rua. Eles optaram por isso. Tiveram oportunidades, as famílias são daqui, já ofereceram abrigo, tentaram recolhê-los da rua, mas eles não querem, eles querem se manter assim. Então, às vezes passam fome, passam frio, mas isso é pela sua própria escolha. Temos que levar isso em consideração. Acabamos colhendo tudo aquilo que plantamos. Então, não é a vida material, mais uma vez dizendo, não é a vida material que nos fará feliz, mas os sentimentos íntimos e os nossos desejos, aquelas necessidades que às vezes não temos e que criamos pela moda, pela
o comportamento da sociedade. Então, todo mundo tem, eu tenho que ter também. Por quê? Né? Por que eu tenho que ser igual ou melhor do que os outros? Nós precisamos refletir sobre isso. O que realmente me faz feliz são os sentimentos que eu construo dentro de mim. O valor que eu dou para as coisas que Deus me ofereceu, na certeza de que Ele é justo, bom e misericordioso. Então, esse é o caminho que nós precisamos percorrer. De autoconhecimento, de nos libertarmos dos modismos e de nos colocarmos numa condição de vida em que, confiantes na bondade de Deus, construamos a nossa felicidade com confiança, certeza de que está tudo certo e força para vencer todas as nossas imperfeições. É isso que nos trará a paz neste mundo de provas e expiações. Vamos parando por aqui. Na semana que vem continuaremos a partir da questão 928. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos convosco. Nesse dia tão especial em que as famílias se reúnem, comemorando o vosso aniversário, que permitamos que essa luz invada os nossos corações e que possamos compartilhá-la com todos aqueles que caminham conosco, com paciência, tolerância, no exercício do amor que nos levará à felicidade. Que o Natal nos ilumine a todos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos, um bom Natal e que as comemorações nos tragam alegria, paz e essa confraternização tão importante entre as famílias.